Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde aos nossos telespectadores. E partiu Barcelona? Essa é uma missão, literalmente uma missão. A Missão Barcelona, que vai premiar os melhores alunos da rede pública municipal de Passo Fundo, a capital do Planalto Médio. Para isso, eu converso agora com o secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Teixeira. Secretário, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando desse projeto que está nos animando tanto aqui em Passo Fundo. Secretário, eu começo lhe perguntando, então, como é que está acontecendo a Missão Barcelona, de onde é que veio a ideia, para que o nosso telespectador fique sabendo um pouco mais. Isso começou lá em abril de 2021, né? Quando o nosso prefeito Pedro aqui, nos deu a missão de aderir à Carta das Cidades Educadoras, né? Que nasceu lá em 1990 em Barcelona. Então aí veio o spoiler de por que Barcelona. E cidade educadora tem a ver com uma cidade que se ocupa da educação como uma prioridade, ou seja, não somente as escolas, todas as outras entidades, né, os agentes sociais vão se preocupar também em educar as pessoas. Bom, mas por que não está levando alunos, então, se a missão Cidade Educadora, né, Barcelona, Cidade Educadora, fala de um conceito que é da cidade como um todo? Porque o grande desafio de colocar em movimento essa ideia-força da cidade educadora é fazer com que a indústria, o comércio, por exemplo, descubram a sua dimensão pedagógica. E ninguém melhor para ajudar na descoberta dessa dimensão pedagógica do que as nossas escolas. Então, esse movimento de levar 5 alunos nossos, os melhores alunos, para Barcelona, junto com seus professores, seus pais e também a equipe diretiva, é no sentido da gente criar um contexto em que as nossas escolas se corresponsabilizem por conhecer o conceito de cidade educadora, por realizar ainda melhor a sua função, que é de educar essa gurizada, e que é, então, poder estar conosco lá no berço das cidades, do movimento Cidades Educadoras, que é Barcelona, em maio de 2023. Então, o movimento de fazer essa missão com os nossos alunos, inclusive é uma lei municipal agora, todo ano o município deverá levar um conjunto de alunos, professores e pais para alguma cidade educadora no mundo, é exatamente para a gente ampliar ainda mais os horizontes dessa criançada, os horizontes dos professores, os horizontes dos pais, para, no fim das contas, qualificar a nossa própria cidade. Bom, vão ser 5 alunos escolhidos, né? E como é que vai funcionar esse processo seletivo? Muito bem, a gente tem aqui no município um processo chamado avaliação diagnóstica, que é um instrumento que nós desenvolvemos, junto, obviamente, com os professores, que acontece em 2 momentos, no início do ano e no final do ano. Então, a gente criou alguns critérios que são os seguintes. Primeiro, só quem vai participar da Missão Barcelona são alunos do 7º ano, em função de 2 elementos: do resultado na avaliação diagnóstica do 7º ano e porque também são alunos com mais maturidade, né, maiores, para poder ir numa viagem internacional. Quem é que vai ser selecionado? O melhor aluno da matemática, o melhor aluno de português, o melhor aluno de humanidades e o melhor aluno de ciências. Como é que a gente seleciona esses alunos? O aluno com a maior média entre as 2 avaliações diagnósticas, somada à média de todas as notas do aluno em todos os componentes curriculares. Essa é a fase 1. Então, ele vai pegar esses 2 números aí, fazer uma média, e nós vamos ter, na escola A, o melhor aluno de matemática, o melhor de português, o melhor de ciências, o melhor de humanidades. Na escola B, a mesma coisa, são 35 escolas. Em novembro, no final do ano, dia 25 de novembro, nós vamos ter o primeiro festival de ciência, inovação e tecnologia, onde a gente vai rodar um hackathon, ou seja, um desafio, um tempo específico, um desafio para cada área. E dali sairá, então, o grande campeão ou campeã, ou o aluno com maior destaque em cada uma das áreas do município. E esses são os alunos que vão conosco. Legal deixar claro que esse aluno ganha o direito de levar o seu professor. Então, o aluno de matemática ganhou, beleza, ele vai levar o professor de matemática. O aluno de português ganhou, professor de português. E vai também um responsável, né? Então, a gente vai levar todos aqueles
envolvidos no processo educativo, professor, aluno e familiar, para essa missão. Isso vale para todas as escolas da rede municipal de Passo Fundo, da rede pública municipal de Passo Fundo. Nossas escolas vão participar, então a ideia é que a gente possa fazer um processo desse momento, um momento de crescimento para todo mundo e não de competição. Claro, gostaríamos de levar todo mundo, mas isso é inviável, né? Então foi uma forma da gente poder definir. Eu falei 4 alunos, né? Mas nós temos 5 que vão. Esse 5º aluno, ele vai vir de um processo de gamificação que a gente está rodando no município. Então, as escolas, a cada atividade que elas fazem, elas são pontuadas, obviamente, atividades que são possíveis para todas as escolas. E no final do ano, a escola que tiver maior pontuação na gamificação vai levar o seu melhor aluno do 7º ano, ou seja, aquele aluno com melhor rendimento, mais o diretor e o coordenador pedagógico para Barcelona. Secretário, eu gostaria de pedir para o senhor explicar para o nosso telespectador. O senhor falou que esse projeto faz parte das cidades educadoras. O que é o movimento das cidades educadoras? Muito bem, ótima pergunta, obrigado, porque geralmente existe uma certa confusãozinha assim, na hora de pensar ou tentar compreender ou intuir, né, o que é uma cidade educadora. Bom, primeiro é importante dizer que a cidade educadora é uma ideia-força, ou seja, ela está sempre se constituindo, né? É a ideia de cidade educadora que está fazendo com que a gente avance e crie outras ações que possam ser caracterizadas como cidade educadora. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a cidade educadora tem a ver, não tem nada a ver com escola e, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com escola. Por que não tem nada a ver com escola? Porque são aquelas ações que os outros entes sociais fazem na área da sustentabilidade, na área da segurança, na área da leitura, na área de formação de pessoas, e por aí vai que as cidades têm, sem ser uma escola. E tem tudo a ver com escola, por quê? Porque esse descobrir pedagógico, ou seja, descobrir qual é a minha dimensão pedagógica, puxa, eu sou dono de uma indústria, o que eu posso ensinar para as pessoas? O que eu posso criar para que as pessoas aprendam alguma coisa? Então, esse descobrir é, sem dúvida alguma, um espaço onde a escola, os professores e os alunos podem fazer parte e colaborar no desenvolvimento dessa ideia de cidade educadora. E por que foi escolhido Barcelona para essa primeira viagem? Muito bem, em 1990 foi feito o primeiro congresso lá. E lá é que se cunhou essa ideia de cidade educadora. Então, a coordenação internacional das cidades educadoras está em Barcelona. Barcelona, para quem já conhece, é de fato uma cidade que se preocupa com as questões da formação humana para fora da escola, um conjunto de equipamentos públicos ou de ações em diferentes áreas que tem a intenção de educar. Então, me parecia inevitável que a primeira viagem de uma missão chamada Cidade Educadora fosse exatamente para Barcelona, né, a capital das cidades educadoras. Existe uma estimativa de que a missão passe também por Lisboa. Por que foi escolhida Lisboa também? Bom, Lisboa, primeiro, também é uma cidade educadora, mas segundo, tem alguém muito especial que mora lá, que está assinando um projeto conosco aqui na Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo, que é a Escola Pública de Música Yamandu Costa. Ele é um passofundense ilustre, um jovem virtuosíssimo no violão, ganhou o Grêmio Latino de Música junto com o Toquinho, mora em Lisboa, toca na Europa inteira e que muito gentilmente aceitou essa oportunidade, esse convite de poder dar o seu próprio nome sem custo nenhum para o município, para essa escola pública de música Yamandu Costa. Então, a ideia é que a gente possa passar por Lisboa para conversar com Yamandu, para poder apresentar as nossas crianças, para que eles possam conhecer esse passofundense que nos ajuda a entender que o mundo é muito maior, às vezes, do que a gente imagina. E basta que a gente localize qual é a nossa vocação, que a gente aposte na educação, na aprendizagem, que a gente consegue, sem dúvida alguma, ampliar os nossos horizontes. Qual é a mensagem que o senhor deixa para quem quer justamente tentar uma das vagas da Missão Barcelona? Qual é o seu recado para os estudantes? Olha só, o meu recado para esses que têm esse interesse adicional, que é na Missão Barcelona, é o mesmo que eu daria para qualquer criança e jovem desse Brasil, desse mundo, né? Estude
como se a sua vida dependesse disso, porque ela de verdade depende disso, né? Estude como se o teu esforço possibilitasse você conhecer o mundo, porque de fato isso possibilita você conhecer o mundo. Estude de forma a que os frutos do teu estudo possibilitassem a ação no mundo como um todo, né? Que a gente possa acreditar que esse processo que a Prefeitura do Estado de Passo Fundo tem feito no sentido de qualificar a educação, com esse projeto e todos os outros que vocês podem conhecer posteriormente, ele tem claramente um objetivo, que é fazer com que cada criança do município, cada adolescente, possa desenvolver as habilidades necessárias para transformar, para conquistar o mundo. Então, estar em Barcelona é quase que uma personificação, ou na verdade, é quase que uma materialização melhor disso que a gente quer para todos os alunos da rede. Tá certo. Daniel, nós conversamos com o secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Teixeira. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção com a nossa equipe e ficamos à disposição e parabéns pela atitude da Missão Barcelona. Muito obrigado a vocês, a gente fica à disposição para conversar sempre que vocês precisarem ou acharem necessário. Para nós é um baita prazer. Tá certo. Obrigado, secretário. Daniel, voltamos contigo.